de maré. Opa, chegando. Tá me ouvindo? Tô, tá beleza. Opa, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas. Lá no Spotify, claro, TuneIn, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Também tem tudo no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Hoje, 19 de julho de 2020, edição de número 116 do Em Quarentena. 115 personalidades importantes já passaram por aqui nessa série de entrevistas que damos início nessa pandemia. Cada dia, uma personalidade importante, um profissional importante, falando de coisas importantes também. E hoje não é diferente. Um conterrâneo, um baiano, formado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. Ele também é especialista em jornalismo literário, autor de O Fuxico, O Beabá de Brasília e Os Nomes da Rosa. Marcelo Torres, obrigado pela aceitação do convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite a você. É um prazer, uma alegria estar aqui e estou à disposição. Manda lá que eu respondo cá. Você fala de Brasília ou fala de Sátiro Dias? Não, estou falando aqui de Brasília, aqui da sala da minha casa, que hoje eu estava procurando aqui um local para... Mas estava com problema aqui de acústica, com problema de luz e tudo. Foi o melhor local que eu achei aqui. Me falaram que você tem um grande defeito. Torcedor do Vitória, isso é verdade? Confirma essa informação? Confirmadíssimo. Sou torcedor fanático do Vitória. Vitória. Que legal, que legal. Marcelo, me diz uma coisa. Por falar em Vitória, eu estava lendo aí, cara, sua crônica, que foi postado aí no blog de Juca Kfouri, inclusive, que sempre posta aí suas crônicas. É verdade que você começa a torcer por Vitória aos 5 anos de idade, através de um primo, e eu gostaria que você me clareasse aqui um pouco sobre algo que eu confesso desconhecer, que é a torcida mista. Cara, eu desconhecia, viu, cara? Em Salvador, acho que antes, ali pelos anos 2000, não lembro assim exatamente das datas, mas houve uma época em que tinha uma parte da torcida do Bahia, tinha uma parte da torcida do Vitória e tinha uma parte que era tudo misturado. Era uma parte de casais, e um com a camisa do Bahia, outro com a camisa do Vitória, pais, filhos, marido, mulher, namorado, namorada, aquela coisa toda. E tinha essa parte, né? E essa parte era boa quando tinha assim, um Bavi que muitos amigos, um do lado, um do outro, um do lado, um do outro e tal, e a gente ia lá. E teve aquele Bavi dos Tabaréus lá, isso. Nós passamos uma perrengue ali, quase que deu problema ali. Você estava em quantas crônica. Pessoas? Hã? Você estava em quantos nessa turma aí? Eu estava morando em Salvador na época e tinha uma turma lá em Sátiro Dias, foi no ano 2000. E foi, eu acho que um dos poucos Bavis que foram realizados assim, quarta-feira à noite, né? Uhum. Aí, por conta do horário da TV, o jogo estava passando 10 horas da noite. Foi um Bavi 10 horas da noite. E aí foi uma turma de Sátiro Dias, assim, alugaram lá uma van. E era um 7 de um lado, 7 de outro, uma coisa assim. Quando chegou lá, e agora? Para ir para onde? Porque a torcida mista ficava lá do outro lado, daqui que a gente fosse andando, e acabava o primeiro tempo. Enfim, alguém disse para entrar ali no meio. Meu Deus do céu. Quase morremos lá com a camisa do Vitória, passando na frente da torcida do Bahia. Imagine aí. Nos salvamos. É verdade que você levou também
sacos cheios de líquidos indesejáveis também, assim? Tapa, chute, lata de cerveja, copo cheio daquele produto, né? É. E xingamento, rolinho de cana, jogava e tal. Meu irmão ainda caiu, ralou coisa. Eu recebi muito tapa, muito chute e tal, mas atravessamos. Aí a polícia chegou, chegou com aqueles escudos e tal, e a gente conseguiu atravessar. Mas Ó, foi um sufoco terrível, rapaz, poxa. Eu vi a morte lá, sem brincadeira. Eu tô rindo aqui, mas foi uma coisa é bom bárbara. contar essas coisas depois, não é? É, aprendemos. Foi terrível. Foi. Exatamente. Isso Passamos aí. para quem está nos assistindo aqui e conhece a Fonte Nova, ali, a antiga Fonte Nova, passamos naquela parte vazada do Dique do Tororó, Sei onde é. que tem assim em cima e embaixo as torcidas do Bahia, Bamô, Tricolocos, aquela galera assim. E O Jackson diz aqui, ó, época boa, sem guerras das torcidas. O é, Marcos, pode falar. nessa época, independente do estádio mesmo, mas a gente não via assim muita briga, muita de matar e não sei o que, fora Sim, mesmo. sim, Hoje, sim. dentro do estádio não tem, mas no entorno dos estádios, da Fonte Nova, do Barradão, de tudo, as torcidas marcam para se enfrentarem, entendeu? Como nas grandes cidades tem as gangues que marcam para se guerrearem e tudo, as torcidas organizadas fazem isso. E nas grandes cidades brasileiras, nas 10 maiores cidades brasileiras, isso é um fato. Exatamente. O Marcos Cruz diz, Marceleza, meu amigo, que bom te ver por aqui. O Vanter Coutinho diz, Torres, gostaria de uma palavrinha sua sobre os zagueiros e sua necessidade no futebol moderno. Eu entrevistei aqui recentemente o zagueiro que foi campeão brasileiro pelo Bahia e ganhou também o maior título do Vitória, que foi o vice-campeonato em 93, também o João Marcelo. Olha, o Vanter aí é meu amigo aqui, ele é baiano, torcedor do Vitória, mora aqui em Brasília também, a gente faz parte aqui da torcida do Vitória. Uhum. Porque eu brinco lá dizendo que o futebol não precisa de zagueiro, não. Nessa concepção que tem daqueles caras que ficam, daqueles dois lá. Então eles ficam pegando no meu pé, dizendo, e o zagueiro, tira o zagueiro e tal. A minha concepção de futebol é que os jogadores tivessem, por exemplo, a Alemanha de 2000. A Alemanha não tem zagueiro. Pode até dizer que o nome do cara, dos dois lá, são zagueiros. Mas eles jogam lá na frente, jogam aqui atrás, jogam na lateral, eles são defensores. Aliás, no futebol moderno, se você olhar, os atacantes estão voltando para marcar. Aquele jogo Brasil e Alemanha, por exemplo, todos os jogadores da Alemanha jogavam numa linha e na outra e ficavam e retomavam a bola e o tempo todo aquilo. Então, era difícil você pegar o time da Alemanha e dizer o seguinte, isso aqui é zagueiro, isso aqui é lateral, eles não tinham. Então, todos faziam... E hoje, no futebol moderno, a gente vê isso, certo? Eu vi diversos times, assim, o próprio time da seleção brasileira com o Tite, eu estava analisando, quando tinha um escanteio, quando tem, você pode tirar uma foto ali. Todos os 11 jogadores estão dentro da área. Uhum. Aí ficava Neymar na marca do pênalti, não era nem na meia-lua, ficava ali. Todos os 11 jogadores dentro da área. Então, eu não gosto de zagueiro, porque quando você que jogou bola... Eu jogo, tá? Por favor, joga. não queira encerrar minha carreira assim também, não, poxa. Aí o cara que não joga nada bota para ser zagueiro, né? Aí o cara vai ser zagueiro, vai ficar batendo ali em todo mundo. Então, eu acho que todos os jogadores deveriam fazer as funções. Deveria ser por funções e não por posições. Posições requer uma coisa fixa. E no futebol hoje não tem como ser fixo. Então eu defendo funções. Função de ficar
indo, voltando, defendendo, combatendo e tal, para não sobrecarregar um lado e outro. Então seria um 11, uns 10 de linha compactado. Só o goleiro fixo, né? Então seria Antes, isso. antes, o futebol era mais ou menos, porque assim, você tinha os dois laterais que não passavam da linha do meio campo, e aí você tinha os dois pontas, ponta direita e ponta esquerda, lá também que não passava da linha do meio campo para trás. Entendeu? É, Ficavam ali, uma coisa bem fixo. Dênio da Melancia, lá de Nova Açores, irmão do escritor Darlan Zurk, ele faz uma pergunta aqui, ó. Pergunte. Eu não deveria nem fazer essa pergunta, porque, pô, não dá, né, Dênio? Mas vou fazer a pergunta. pode fazer. Pergunte se você já ouviu falar na Melancia Futebol Clube. Se você não ouviu falar, já vou te dar uma dica. É o time que mais perdeu do Paiá Futebol Clube. Tá? É o Ibis, né? É o Ibis do município de Nova Açores. O nome dele qual é? É Dênio, irmão do escritor Dele. Darlan Zur, que é. Um abraço aí ao povo da Melancia, você, o Darlan, seu irmão, gente boa. O time eu nunca ouvi falar, não, mas Estou dizendo, Dênio. do povoado aí eu já passei, né, indo para Nova Açores, voltando e tudo. Tudo gente da gente aí, tudo das nossas raízes aí. Tony do Paiá diz que eu ainda jogo, né? Porque eu sou o dono do Paiá Futebol Clube e o goleiro aqui em São Paulo. Então, sem mim não tem jogo, entendeu? É o dono da bola. Por isso que eu não E joguei. a gente ficava esperando o dono da bola chegar, né? E ninguém poderia tirar, ele tinha que jogar o tempo todo, né? Que tinha aquele futebol também que tinha aquele futebol também que quando tomavam 2 gols, aí mudavam do time, né? Ou então 10 minutos, aquela coisa toda. E quem ia para o gol, às vezes, sempre deixava a bola passar para poder sair do gol. Né? Negócio Agora, impressionante. no início, eu li aqui que você é especialista em jornalismo literário. Aí eu te pergunto, você é especialista em jornalismo literário, cronista ou um comentarista de futebol fora das grandes transmissões de jogos? Não. O futebol, para mim, eu não sou especialista no futebol, sou um torcedor. Dou os pitacos, falo ali, coisa assim de torcedor mesmo, de arquibancada. Agora, de jornalismo literário, eu estudei, passei 2 anos fazendo uma especialização num lugar chamado Academia Brasileira de Jornalismo Literário. Eram professores da USP. E era uma coisa igual um MBA, né? Essa pós-graduação que tem, que a gente fazia provas trimestrais e tudo, e depois tinha que apresentar um trabalho de conclusão de curso. Então, uma coisa normal, filiada ao MEC e tal, inscrito e tudo. Então, eu fiz esse curso aí de jornalismo literário. Aí tenho também outra especialização, que é a gestão da comunicação, né? São 2 especializações. Então, academicamente, só são esses. Tem uma graduação e 2 pós-graduações. A especialidade é só esse daí. Agora, futebol é paixão, né? Às vezes, nós todos fazemos os comentários a partir dos clubes do nosso coração, né? Aquela coisa toda. Com exceção, nós brasileiros somos muitos condescendentes com os nossos clubes e nós somos bastante exigentes com a seleção brasileira. A seleção brasileira ganha de 4-0, fazendo 4 e depois administrando, fica todo mundo revoltado. Não sei o que, não gosta. O time dá 0,5 com um gol de mão aos 48 do segundo tempo e o torcedor está vibrando pra caramba, sabe? Então, para o time de futebol ganhar de 0,5, digamos assim, os caras já estão vibrando demais. Agora, se a seleção brasileira enfiar 4-0 num time, como vi na Copa de 2014 mesmo, o Brasil ganhou de Camarões 4-0, 4-3, 4, e a torcida impaciente. Chegou aqui um torcedor do Bahia para me ajudar nessa disputa aqui, ó. Tom Torres, entendeu? Tá por aqui, ó. Grande Tom, abraço. Marcelo, me diz o seguinte, qual é a tua relação com a crônica? Ela é mais do que uma simples escrita? Eu sou leitor graças à crônica, porque
eu sou um filho da crônica, porque quando, ali por volta dos 12, 13 anos, que a gente tinha na escola aquelas coleções Vagalume, coleção para gostar de ler, os livros que eu mais gostava eram os livros de crônicas, e especialmente de alguns autores como o Fernando Sabino, Stanislau Ponte Preta e Luiz Fernando Veríssimo. Eram esses daí, os prediletos, assim. Os outros eram um pouco menos, né? Mas esses daí eu lia tudo, tudo, tudo. Chorava de rir, ria muito, então tinha o aspecto do humor. Eu, por exemplo, quando comecei a escrever crônicas, eu só queria fazer coisas de humor. E era um humor muito gratuito, besterol e essa coisa toda. Depois a gente vai evoluindo assim um pouco, vai conhecendo outras referências e tudo. Eu comecei a enveredar e tudo. Hoje eu já escrevo ficção também, tenho alguns contos, participei de algumas antologias, algumas antologias aí, uma reunida pelo grande crítico literário José Castelo. Agora, estou tentando enveredar aí pelo caminho do romance, mas é um caminho complicado, estou há muito tempo aí empacado, não sei o que é que vai dar, mas eu estou tentando ele. Sim, então, voltando assim à pergunta, eu sou filho da crônica, sou um leitor graças à crônica e acho, eu tenho a impressão de que a crônica é o melhor caminho para os neoleitores de qualquer idade, né? Principalmente para aquelas pessoas que assim já estão numa idade que já a partir dos 18, dos 20 e tudo. Para mim, a crônica e a crônica de humor, né, são os caminhos naturais para conquistar o leitor. E o leitor com aquela... Porque a crônica é o terreno da liberdade de É mais criação. leve, é mais leve. Tem uma definição, foi um autor argentino, não estou lembrado quem foi, que estava fazendo a diferença entre o romance e o conto. Aí ele disse o seguinte: é como uma luta de boxe. Numa luta de boxe, você tem uma luta que é nocaute e você tem uma que é vencida por pontos. O conto é uma, é um, é um, é uma luta de boxe vencida no primeiro round, no primeiro assalto, né? E talvez até lá no primeiro golpe que der. Então, rapidinho, não demora muito. E aí já venceu ali por nocaute. E o romance seria, aí vai até o último round e é vencido por pontos. Aí chegou Antônio Prata, grande cronista da Folha de São Paulo, filho de Mário Prata, e disse o seguinte: tem esses dois aí. E a crônica, sabe o que é? A crônica olha assim a luta de boxe e chama a pessoa para tomar uma cerveja ali no bar da esquina. É isso que é a crônica. Sem compromisso nenhum, sem pretensão e tudo. E eu acho que é o gênero por excelência para a conquista de leitores, de novos leitores e tudo, de todas as idades. E depois vai se aprimorando aí essa escrita, essa leitura, e você vai ganhando novos ares aí na leitura. Você diz que um cronista é como se ele passasse todos os dias olhando pelo buraco da fechadura? Assim? Nelson Rodrigues que falava isso, de olhar pelo buraco da fechadura, né? Um menino que olhava o mundo pelo buraco da fechadura. Pelo buraco da fechadura é interessante, porque se ele está olhando pelo buraco da fechadura, é como se ele tivesse proibido de ver. Ou ele está sendo proibido, ou a coisa que está do outro lado é proibido, as duas coisas, né? Então é super interessante isso aí. Mas o cronista, ele é um observador da realidade. Eu mesmo, como faço crônicas de futebol, o Vanter aí, meu amigo e tal, que a gente já foi para Goiânia assistir jogos do Vitória lá. Então, quando chega do jogo, aí eu faço uma crônica que a gente não tinha discutido ali, aquilo.
A gente estava lá de olho no jogo, aquela coisa toda. Mas volta e meia, eu estou ali olhando uma coisa, pode ser ali na arquibancada e tudo. Eu disse, vou fazer uma crônica a respeito disso daqui. Aliás, eu fiz uma crônica. Eu estava lendo aqui um dicionário de expressões populares e vi uma. A velha de Siracusa, né? Ser uma velha de Siracusa, que significa acreditar no governo autoritário, aquela coisa toda. E daí eu fiz uma crônica a partir disso, porque dá um estalo, vem assim um estalo, né? Então a crônica está em todo lugar. A poesia também está, a literatura está em toda parte. Agora, cabe ao olhar do escritor, do poeta e tudo. O poeta Manuel de Barros, por exemplo, ele fazia a poesia das coisas que que o senso comum considera insignificantes, né? Então, assim, os livros das insignificâncias ele fazia. Então, o poeta, o contista, o cronista, ele muitas vezes pega uma coisa assim do pequeno, da coisa ali banal, trivial, e transforma em literatura, né? Você vê que na literatura não tem coisas grandiosas e tudo, né? Assim, o escritor que vai falar de um jogo de futebol, ele não fala lá da conquista do pentacampeonato, da seleção. Você não vê um livro, um conto a respeito disso. Você É vai porque é o ver, óbvio também, né? É o óbvio, né? o que vai ver algumas vezes, por exemplo, é da derrota de 50. Até do 7-1 você não vê assim, muita coisa. Mas você pode ver a dor do Barbosa, né? O goleiro que sofreu, que foi a pena perpétua, né? Exatamente. Que tinha e tal. O Brasil nunca o perdoou, muito mais por ser negro do que por ser goleiro, né? Porque outros goleiros brancos falharam muito mais do que ele e não tiveram tanta condenação como ele teve. Inclusive, sempre falaram aí que goleiros negros nunca seriam bons, né? A nível de goleiros brancos. Isso sempre foi um rótulo preconceituoso, né, Marcelo? A posição do campo não depende da cor da pele, nem nada. Né? Senão Pelé não teria jogado o que jogou, né? Pois é. O maior jogador de todos os tempos, que é Pelé, né? É uma símbolo do Brasil, símbolo de tudo. E uma pessoa também, tem gente que não gosta de Pelé, tá, mas eu Teu acho áudio, teu volume baixou um pouco aí. Não sei se foi a mão, alguma coisa aí. Deixa Tá eu aí. ver aqui. Isso, agora Oi? sim. Opa, agora sim, agora sim. Agora, me diz uma coisa, ainda falando de crônica, te incomoda por ser um cronista e ouvir, ou ver, ou ler grandes intelectuais ainda considerarem a crônica como uma subliteratura? A mim não me incomoda, não. E não tem problema nenhum, nem um 000. Agora, eu também acho que a crônica não é um gênero sofisticado. Uhum. Né? Não existe muita sofisticação para ele. É tanto que ninguém passa um ano para fazer uma crônica. Né? Geralmente os cronistas escrevem semanalmente para os jornais. Né? Então não é um gênero que exige que a pessoa fique um ano fazendo aquilo. Já um conto a pessoa passa um ano para fazer. Porque tem que ter uma técnica muito. Porque da crônica, ela é meio muito aberta, a crônica é um gênero muito aberto, que você faz crônica com poesia, você faz crônica com entrevista, você faz crônica com besterol, você faz crônica com literatura, você faz crônica sem conflito, sem nada. O conto não, o conto tem que ter o conflito, né? Tem que ter a resolução do conflito. Muitas vezes há quem considere que o conto tem que ter duas histórias, uma superficial e uma nas entrelinhas, e essas duas caminham, e no final você vê. Então exige toda uma técnica. É muito difícil o conto, a concepção de um conto. É uma coisa muito difícil. Tem o romance também, que é o gênero por excelência, que eu acho. Tudo.
Agora, isso não me incomoda, não. E eu também acho que a crônica não é um gênero sofisticado, que exija toda uma coisa como o conto exige, como o romance exige, né, como o ensaio exige, como uma biografia. Agora, ela tem seu valor, porque eu acho que esses gêneros, cada um tem seu valor, cada um tem a sua utilidade, né? Cada uma se presta a um determinado objetivo, uma finalidade, etc. Tinha até um amigo aqui que enveredou agora para escrever crônica, e ele está muito bem e tal, está muito bom, porque é um leitor voraz, então é preciso ser um leitor para depois começar a escrever. E ele me pergunta assim, e essa crônica, e essa, e aquela? Eu falei, olha, é o seguinte, isso depende do seu objetivo. Uhum. Se você está escrevendo para a sua família, com memórias e tal, não sei o que, isso aqui está ótimo. Se você está escrevendo para depois fazer um livro para colocar assim para o público heterogêneo, é preciso dar uma melhorada aqui. E você ver e você olhar o público que você está, para o qual você está falando e qual é o seu objetivo. Às vezes a gente faz uma crônica em homenagem a um amigo que faleceu, em homenagem a um amigo que a gente quer que se restabeleça de uma doença, ou um parente. Às vezes quer homenagear um time, às vezes a gente quer homenagear um cantor, um compositor, uma coisa. E essas coisas assim são mais rápidas e não são muito trabalhadas, não são muito trabalhadas. É um recado ali que é dado e pronto, foi. Está colocado ali como crônica, que é um gênero muito aberto. Mas eu não Agora, me incomodo, não. você escreve crônica por uma necessidade desse tipo de texto, um hábito ou uma fonte de renda mesmo? Fonte de renda não, porque eu praticamente não ganho nada escrevendo crônica, né? E os livros que eu fiz autopublicação, eu pagando todos os custos dos livros e vendendo por um preço quase que simbólico apenas para fazer o pagamento. Eu não quero ter lucro, mas também não quero ter prejuízo, só quero equilibrar o custo da publicação. E aí, inclusive eu tenho feito agora, o livro está pronto, 200 exemplares. Antes eu fiz uma tiragem de 400 e muitos livros ficaram sem ser vendidos, né? Então fica uma tiragem muito grande. Então diminui para 200 porque fica mais fácil você equilibrar as despesas, as receitas com as despesas. Então, lucro zero, né? Renda também não. A crônica é uma necessidade de expressão e muitas vezes eu faço para distribuir entre um grupo de amigos assim. Então eu vejo, por exemplo, determinadas crônicas eu não mando para determinadas pessoas. Assim, às vezes quando tem um viés político, aí tem pessoas para as quais eu mando, tem outras que eu não mando. Crônica de futebol, tem umas pessoas que eu mando, outras não mando. Assim, eu tenho um grupo, eu tenho um cadastro de pessoas, falar aqui no inglês, tem um mailing, né? Tem um Exatamente. cadastro, que a gente antigamente falava de mala direta, aquela coisa toda. Então existe um grupo de pessoas, de amigos, para os quais eu mando as crônicas. Então, algumas de esporte eu já sei para quem mandar, não mando para uns, mando para outros, e assim vai. E tem outras crônicas que eu mando geral, né? Então tem isso. O Juca Kfouri já publicou várias crônicas suas no blog dele. Qual é a tua... Inclusive ele fez o prefácio do teu último livro, Os Nomes da Rosa. Qual a tua relação com o Juca Kfouri? Bom, eu não conheço ele pessoalmente, nunca estive com ele. A relação, a gente só se fala por e-mail. Eu mando umas crônicas para ele de futebol, aí ele pergunta se pode publicar, eu digo que pode. Mas ele sempre pergunta se dá para... se posso publicar? Pode. Tá. Aí, mas é só isso, o contato é só esse. E no lançamento do livro que eu fiz em São Paulo, ele
disse que ia tentar passar lá, mas acabou não dando certo. Mas numa próxima, quem sabe, a gente reúne essa turma toda para bater uma bolinha. Que foi muito legal o lançamento do livro ali Foi em muito bom. Pinheiro. Foi muito legal. O Marcos Cruz fala aqui o seguinte: Marcelo, fale de sua paixão pelo Vitória. Como no interior somos Flamídia e depois percebemos quanto fomos manipulados a torcer por times cariocas. Eu sempre falo, sempre. Marco, eu sempre digo isso, entendeu? Por isso que eu não torço pro São Paulo Futebol Clube e pro Bahia. Claro, os 2 melhores times do mundo. Tricolores, né? No interior, na nossa época, né, antes da década de 90, e eu nasci em 67 para 68, só pegava Rádio Globo. Primeiro Rádio Globo, né? Depois TV Globo. Os times da Bahia não apareciam no interior da Bahia. É tanto que o grosso da torcida do Bahia e do Vitória é em Salvador e até 100 quilômetros, assim. Aí se você vai, por exemplo, em Ilhéus, ninguém torce para Bahia e Vitória. Você vai ter ali os gatos Claro. pingados. Mas lá a primeira torcida lá é Flamengo, a segunda é Vasco, né? A terceira talvez seja Fluminense, não sei, ou Bahia. Aí vem quarta ou quinta ali o Vitória. Em Vitória da Conquista não tem, né? E tudo. Então, que a Bahia é muito grande. Então, foi primeiro Rádio Globo, e Rádio Nacional também. E depois a TV. Então, essa coisa de Flamídia é real mesmo, houve isso. Então, normalmente quem é do interior, mais afastado de Salvador, como nossa cidade, Sátiro Dias, 210 quilômetros de Salvador e tal. Marco Cruz aí que está falando, um abraço, Marcos, nosso amigo, mora aí em São Paulo. Marco, eu acho que ele nasceu em Vitória da Conquista, passou por Itaberá, o pai dele era gerente do Banco do Brasil, então rodava muito a Bahia, né? Uhum. Então ele viveu assim. Então um flamenguista. Agora ele é Flamengo e Vitória. Mas eu era Flamengo e Vitória também. Mas quando eu cheguei em Salvador, a galera começou a pegar no meu pé. Que rapaz, que coisa de Flamengo. Ou você é Vitória ou você é Bahia. E tal. Eu disse, então, você só Vitória. Eu só Vitória. E eu também não torço para nenhum clube do Rio nem de São Paulo, né? Aliás, eu torço contra. Quando joga um time de Minas ou de qualquer outro estado contra o eixo Rio-São Paulo, eu torço contra o eixo Rio-São Paulo, que são mais poderosos e tudo. Claro. Então, eu torço assim pelo Davi, né? Pelos mais fracos e tudo. Então tem isso aí. Marcão tá certo aí. Só que Marcão é mais Flamengo do que Vitória. Aí tá vendo? Aí, ó. Aí também não pode, né? Pô, não pode. O Luiz Eudes diz, e ficou muito bacana a sua crônica, bem construída e com um final arrebatador. Um outro cabra bom aqui, ó, cronista de mão cheia, viu? Tem um defeito. Luiz Eudes. Outro aqui que chegou aqui, ó, que escreve como ninguém, Tonho do Paiaiá, tem 2 defeitos. É torcedor do Vitória e do Flamengo, entendeu? 3, e do Palmeiras também. Aí ele diz aqui, nunca esqueci daquele gol que o Gelson tomou no finalzinho da final do 79. Em 79, né? Uma noite Era o melhor goleiro, terrível. foi um grande azar. Acontece. Já aconteceu comigo, eu já tomei gol assim também. Quero mandar um abraço aqui para Luiz Eudes, Luizinho, grande escritor lá de Sátiro Dias. Rita Torres está aqui também, ó. Rita, os Torres estão aí na área. E Tonho do Paiaiá. Tonho é sensacional. Tom Torres também aqui. Rapaz, Marcelo levou 2 anos para nascer. Esse é baiano. Que história é essa, ô Marcelo? Eu acho que eu levei 10 meses para nascer. Não foi 2 anos, não. Toninho é uma figuraça aí. Já passou por aqui também. Já foi vítima aqui dessa live. Eu chamo ele de Toninho porque desde pequeno ele é Antônio Ronaldo, né?
Então, a gente chamava ele de Toninho, 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 Toninho. Depois ele virou Ronaldo Torres, assinava Ronaldo Torres. Agora é Tom. Tom Torres, né? Então, pô, cheio de coisas. Um abraço Agra, aí, Tom. Um abraço para Tom, para Luiz Eudes e para Tonho do Paiaiá. quem entrou por aqui também foi o Eduardo Agra, ex-jogador de basquete e hoje comentarista da ESPN Brasil. Grande Opa. abraço para esse pernambucano, gente boa demais. Tonho do Paiaiá diz, foi isso não, Tom. É que ele começou a nascer 31 de 67 e chorou, e o choro já foi no 1º de janeiro de 68. Não, na verdade, eu nasci em 28 de dezembro de 67. Mas é uma data enganosa, porque você chega no meio ou antes e só por causa do ano, mas eu já nasci assim, na virada de um para outro, né? 3 dias depois do Natal, 3 dias antes do Ano Novo. Nunca comemorei aniversário, coisa mais difícil do mundo. Competindo aí com... Também não. Também nunca comemorei aniversário. E assim, não é algo que me preocupa, não. Eu tenho um colega que trabalha comigo que no dia do aniversário dele, ele não vai trabalhar, porque ele não gosta que ninguém fique dando os parabéns para ele, entendeu? Então nesse dia ele pega folga. Rapaz, eu também não gosto de parabéns, não, sabia? Eu também não gosto nem de dar parabéns por aniversário, nada. Eu acho uma coisa tão chata. Eu acho, né? Agora, as pessoas nas convenções sociais, esse negócio todo tem. Mas, parabéns por ter completado tantos anos e tudo. E às vezes o cara está com uma vida terrível, né? Passando por tantas coisas e chega o aniversário. Parabéns, parabéns, parabéns. O que é que isso vai significar para a pessoa, né? Igual também festas de final de ano nas firmas, né, nas empresas. Sim. Você está ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Tá boa. Amigo secreto, a coisa mais chata do mundo. Amigo secreto, amigo oculto, essa coisa toda. Eu digo amigo oculto, inimigo conhecido, né? Passa 364 dias no ano puxando o tapete um do outro e tal. Quando chega lá é abrir e tal, amigo secreto e tal. Eu, nos lugares onde eu trabalhei, disse, gente, não vamos fazer isso. Não vamos fazer esse negócio dessa amizade por decreto e tudo, não sei o quê. Vamos fazer aí um almoço e tal, quem quiser se abraçar, se abraça e tal, faz um chopp no final da tarde e tudo. Mas é uma forçação de barra. É um tempo legal, final de ano e tudo. Agora é um tempo de hipocrisia pra caramba, sabe? Vamos vestir branco. Vamos vestir branco, pensar na paz, não sei o quê, como se uma cor de uma roupa determinasse, né, a paz, entendeu? O Tom diz aqui, no próximo ano, em placo 65, só, Tom, tá acabado, viu? Quem me der os parabéns morre. Pelo menos uma coisa é boa, que vai ficar livre das filas, né? Vai ter uma fila especial e tudo, e vaga de estacionamento, essas coisas todas. Pagar a conta fica mais fácil. Eu estou com 52. Estou com 52, em 28 de dezembro eu estou completando 53. Em 2027 estou aposentando por tempo de contribuição no INSS. Que bom, a que bom. A Previdência me levou 4 anos e 10 meses. Mas você é novo, você aguenta trabalhar um pouquinho mais. Aí, dá. Aguenta trabalhar. Marcelo, me fala um pouco aí, ó, tem aqui umas colocações, assim, ó. Marcelo possui o dom de uma excelente escrita, né? A prova disso foram suas colocações em concurso que participou. Primeiro lugar, Banco do Brasil, Sesc de Redação, primeiro lugar, Petrobras de Comunicação, terceiro lugar, e Prêmio Nacional de Novelas, História, segundo lugar, com livro. Conta aí um pouco dessas coisas pra gente, ô Marcelo. É um pouco difícil você falar. Eu sempre fui um bom aluno, né? Sempre estava ali com... Engraçado que lá em Sátiro Dias tinha ali uma turma. O próprio Luiz Eudes, que participou e fazia parte, assim, não era... Foi um tempo, assim, da minha sala, outra época, assim, não foi. Mas nós tínhamos, assim, um grupo, assim, de mais ou menos, assim, uns 5 colegas, 6, que fazíamos uma competição saudável para ver quem tirava as melhores notas nas matérias, entendeu? Tinha uns que se davam muito bem em matemática, outro em português. Aí português era a minha praia, né?
português, literatura, redação, que vieram depois. Aí outros eram mais em história, outros eram mais em matemática, etc. E tudo. Eu tenho um primo, Jorge, Marcos e tudo, que eles arrebentavam assim a história, né? Quando chegava em português, já não era, já diminuía. Tá? Então a gente vivia naquela coisa, naquela disputa, que depois a gente foi ver que aquilo fez bem para nós, né? Não era por maldade, era vamos ver quem tira mais e tal. Aí ficava naquele compromisso de tirar uma nota boa. Então, acho que essas coisas também se refletiam nos concursos, né? O próprio vestibular que eu fiz era para jornalismo, só existia um na Bahia, que era na UFBA, de graça, o ensino público, e foi em 93. Eram só 60 vagas, né? E eu vindo de ensino público, em Sátiro Dias. Na verdade, eu sou meio que autodidata, porque a escola é quase que um complemento, né? Porque é claro que as coisas mais técnicas agora, português, redação e literatura, fui eu mesmo que tracei assim meu caminho, né? E aí, mas e agora teve esse aí de Prêmio Nacional de Novelas Históricas, é um livro que está inédito, que eu estou em mente de publicá-lo em 2023, porque em 2023 completam-se 100 anos, 200 anos, do 2 de julho de 1823, que foi a consolidação da independência do Brasil na Bahia, 10 meses depois do 7 de setembro. Porque o 7 de setembro foi um ato meio que simbólico, que Político, libertou o Brasil ali, Rio, São Paulo e Minas. Mas as outras províncias seguiam sob domínio português. Era sempre um português, o governador das armas. Aí na Bahia houve batalhas e tudo, derramamento de sangue, morte de um lado, morte de outro e tal. E essa guerra, que todo o processo foi chamado de 2 de julho, só foi concluído na madrugada de 2 de julho de 1823, com a saída dos portugueses de Salvador, né? Então tem essa história. E aí eu fiz uma novela sobre o 2 de julho, que foi segunda colocada, né? Foi segundo colocado esse livro. O nome do livro o título é Aos Pés do Caboclo. E é uma história que eu conto a partir eu construo um anti-herói chamado Pedro Labatives, porque o comandante, um dos comandantes da guerra pelo lado brasileiro, era um francês que chamava Pierre Labati, que na Bahia passou a ser Pedro Labatu, né? E tem uma coisa numa gíria lá em Salvador que toda palavra que termina com U, oxítona, né? Aí eles falam que bota o Ives, né? Aracajives. Aracaju é Aracajives, né? Suco de caju é suco de cajives. É uma brincadeira, uma gíria. Claro. E aí eu entrei na brincadeira também e coloquei o nome do personagem, em vez de Labatu, Labatives, né? Aí, mas essa novela está inédita, porque só a primeira colocada recebia a publicação. Aí eu pretendo dar uma trabalhada nela, dar uma melhorada para ver se publico nos 200 anos da consolidação da independência do Brasil na Bahia. A galera na Bahia fala independência da Bahia, mas isso é um termo não é muito correto, seria a independência do Brasil na Bahia, né? Na Bahia. Foi a consolidação da independência nacional
lá na Bahia. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. O teu livro, Os Nomes da Rosa, tem alguma relação com o nome da Rosa, livro de Humberto Eco? Tem, tem. É uma clara alusão, é uma intertextualidade, né? E o próprio livro de Humberto Eco, do livro, dentro dessa crônica. E a imagem tá legal aí, porque eu estou segurando aqui o aparelho. Às vezes dá uma Tá. oscilada. Eu só vou tirar o meu fone aqui e pôr o carregador, que minha bateria eu esqueci lá. Não, mas pode Certo, continuar falando aqui, entendeu? certo. Aí, Tá ouvindo? Tá me ouvindo? tá bem. O nome da Eita, eu vou Rosa, ajeitar aqui. Peraí que eu... aí teve alguém que falou assim, você está fazendo plágio aí do filme. Que eu disse, não, estou fazendo plágio do livro, de Humberto Eco. Isso é um recurso, uma figura de linguagem, um recurso literário chamado intertextualidade, que são textos que se conectam, que dialogam, que se referem um ao outro e tal. E eu faço referência a esse livro. E esse próprio título de Humberto Eco é referência a outros autores anteriores a ele, que existia na Europa medieval uma espécie de ditado que dizia assim, qual é o nome da rosa? Como a gente fala também assim, apareceu a Margarida, Inês já é morta, qual é o nome da rosa? No período medieval era de assim, é como se pedisse nome aos bois, né? No caso, só um, né? Qual é o nome da rosa? Quem é a rosa? Quem é a pessoa misteriosa e tudo? Então havia algo assim. E o próprio livro trata de um mistério ali dentro da trama, o nome da rosa, trata da solução de um mistério lá dos abades, ali do convento, ali daquela coisa toda. Então, tem relação total, e eu coloquei esse nome justamente para o leitor perceber que é uma intertextualidade com um outro livro muito Tá. admirado, muito Um clássico, né, Marcelo? um Um clássico. clássico, um grande clássico. Tom Torres diz aqui que você é o neto da família, por isso que está ficando careca. Já eu, segundo ele, entendeu? Aí, eu sou o quê? O neto da Mas família? o nerd da família, Ah, o nerd. por isso você está ficando careca. Mas ele ficou com inveja da minha barba, entendeu? Falou que gostaria de ter uma barba bonita, assim, entendeu? Ele é cabeludo e tem barba também, né? Mas ele tem Mas é umas um entradinhas também. Ninguém se livra, não. Mas ele tem um cavanhaque, daqueles cavanhaque de mordomo de boate de quinta categoria, entendeu? Assim. Agora é o seguinte, você vai fazer uma live com, com Tom Torres e vai colocar o seguinte, proibido para menores de 18 anos, porque ele vai contar cada história cabeluda que vocês vão morrer de rir. Agora, são histórias que tira as crianças da sala. Tira as crianças da sala, né? Tira as Tira crianças as da crianças da sala. sala, porque as O homem tem umas histórias boas mesmo, entendeu? O homem tem umas histórias boas. Uma figuraça. A gente bateu um papo super legal aqui com ele. Quem chegou por aqui? Maíra Chave. Oi? Ó, ele tá Caiu dando aqui o risada telefone. aqui, ó. Ele, ele tá rindo aqui, ó. Marco Antônio também chegou por aqui. Raoni Pacheco, meu colega de Rádio Conectados. Pedro Marcelino. Maíra Chave também chegou por aqui. Muito obrigado, tudo. Você ficou satisfeito com... acho que até é difícil alguém dizer que não está satisfeito com a própria obra. Mas você ficou satisfeito com o teu livro, o Nome da Rosa? Eu adorei, cara. Eu li todo, as crônicas. Achei sensacional, cara.
Olha, eu gostei da experiência de fazer. A gente tira assim, cada coisa que a gente faz, a gente tira umas lições, né? Esse livro afugentou um pouco o, os- o lado feminino, né? Porque muitas mulheres assim não gostam de futebol e só o fato de dizer que é um livro sobre futebol aí já tira o interesse de pessoas que não gostam de futebol, né? Então é um ônus que carrega quando um livro fica voltado assim para um aspecto, para uma área, para uma temática e tudo. Mas eu não me arrependi, não. Eu gostei de fazer. Eu fiz, aliando duas paixões, futebol e literatura, fazendo uma tabelinha das duas coisas. Sim. E escrevi como se quisesse ler, escrevi me colocando no papel de leitor, na função de leitor. E acho que eu gostei. Aí eu acho que uma parte assim de mulheres. E houve algumas mulheres que me mandaram, me disseram assim, olha, eu não gosto de futebol, não entendo nada e tudo, nem sei por que eu li. Aí tal, e aí leu tal, gostou, porque eu também fiz uma linguagem simples porque sabia que várias pessoas não acompanham futebol e tudo. Inclusive, o livro foi motivado por. A motivação do livro foi uma brincadeira que Nelson Rodrigues tinha, que fazia o seguinte, que a pessoa que não entende de futebol fala assim, o Carlos entende tanto de futebol que perguntou quem é a bola e tal. E aí, que as pessoas gostam de falar muito isso. E a partir desta brincadeira aí, que o Nelson Rodrigues criou a respeito da granfina das narinas de cadáver, lá das crônicas dele, foi a partir disso que eu fiz uma crônica e depois comecei a reunir na temática futebol com o pé na literatura, a dobradinha aí, uma tabelinha entre essas duas áreas para o livro aí. E a rosa é a bola, né? E aí eu gostei muito de ter feito, com Que bom. certeza. Clédio Paiá diz: Tom Torres é daquele que não deixa a bola cair. Antes dela chegar no chão, ele já criou uma anedota. E ele pede aqui, ó, o Tom Torres diz o seguinte, para você contar a história da noite que o Arísio viu um ladrão no telhado. Que história é essa, Marcelo? Mas essa história é longa, não dá para falar, não. Resume, deve ser bem divertida. Bom, para resumir é o seguinte, nós ficávamos em dois quartos, ele num quarto e em outro lá numa casa, na nossa casa, lá na casa do nosso pai, lá em Sátiro Dias, e nós não tínhamos quintal, né? E o quintal vizinho, o galho da árvore batia no telhado do quarto de Arísio, né? E aí, mas ele não sabia, ele não tinha descoberto ainda. E ele chegava 3 horas da manhã, bebendo e tal, fazendo a zoada danada, derrubava a panela para esquentar comida, aquela coisa toda. E um dia ele chegou, quando ele deitou, apagou a luz e tudo, que ele deitou, o galho da árvore começou a bater a roçar, assim, na telha, né? Aí ele achou que era algum ladrão forçando, parecia alguém pisando no telhado, né? E aí ele começou a coçar a garganta, né? Fazia ele coçava a garganta e dizia assim, rapaz, não desça, cuidado e tal. E começou a conversar com o ladrão, né? O suposto ladrão. E eu comecei a dar risada no travesseiro, no outro quarto. E aí ele começou a se zangar e tal, e tal, tal. E daqui a pouco, quando meu pai chegou, que barulho é esse, rapaz? O que é? E tal. Ele disse, tem um ladrão querendo roubar a gente aqui. Aí meu pai, não, ladrão, Arício, isso daí é o galho da árvore. Aí ele disse assim, e quem já viu o galho de árvore dá risada?
Era eu que estava dando risada lá do outro lado. Mas a história tem que ter um contexto aí, tem que ter uma história e tal, e a pessoa também conhecer a figura para ficar assim mais engraçada. Mas o fato foi esse, ele achou que era um ladrão e era o galho da árvore, e e meu pai reclamou e ele disse, não, não. Aí, quando... Aí meu pai disse assim, não, é Marcelo que tá rindo lá do outro lado das suas coisas. Aí ele falou, é tu, Bill, é tu. Tá aí mangando de mim. E ele disse que eu, falando assim igual a ele, que eu tô remedando ele, né? Isso, Nosso linguajar. Isso, exatamente. O Brasil Junco, Júnior. o Junco tem um linguajar próprio, remedar, um bocado de coisa lá que agora eu não No lembro. Paiá também tem essas coisas. É. Diga lá. O Brasil Júnior, Chico Pastinha, em Ibotirama, Bahia, dava uma crônica das boas. Chegou por aqui também Zaque, e também o jornalista Rodrigo Hidalgo, repórter da TV Bandeirantes. Marcelo, para quem quiser adquirir aí os teus livros, ler tuas crônicas, sempre também tem crônicas suas no blog do Juca Kfouri, mas fala aí também aí onde te acompanhar. Eu sou editor, sou distribuidor, sou vendedor e sou escritor. Então, para adquirir o livro, se tiver e-mail meu, manda um e-mail para marcelocronista@gmail.com. Marcelocronista, tudo junto, @gmail.com. Ou então, na Marcelo Torres, aí no Facebook, aí J_Marcelo_Torres aí no Instagram. Qualquer uma dessas formas, é só entrar em contato que eu mando o livro, manda aí com frete e tal, e a gente ajeita aí. Gostou da experiência das lives? Da live? É a primeira vez. A primeira vez a gente nunca esquece, viu? A primeira vez não esquece. Sim, aí eu quero falar o seguinte, o Silas aí, que é de Botirama, Silas Braga Júnior, ele falou aí uma história que é interessante, já tinham me falado também. Você tem 60 segundos para contar. Para contar? Não, essa história não dá para contar, não, que é longa também e exige um contexto, não dá para falar aqui, não. E aí tem o Silas, aí tem o Hidalgo, tem... Quem foi mais que entrou aí? Antônio Paiá, Tom Torres, Eduardo Agra. Todo mundo chegou por aqui. E as perguntas? Marcelo, chegamos ao final. O Instagram está aqui aparecendo a contagem regressiva. Eu gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo de bater esse papo, viu? Muito obrigado. Tá aparecendo já a contagem regressiva aí, que eu tô sem óculos aqui, não tô enxergando nada. Tá, aqui 1 minuto. Minuto para as considerações finais. Candidato a cronista, candidato a escritor. Olha, grande abraço aí para você, parabéns aí pelo trabalho. Quero mandar um abraço aí para o povo do Junco, de Sátiro Dias, pessoal da Natuba, Nova Açu, de Paiaiá, toda a nossa região, aos parentes, à família Torres, aos amigos. E é sempre um prazer.